Bom dia, bom dia. Vamos para mais uma tendências comportamentais e espirituais da semana. Estamos na Bom dia, Instagram. Vamos para tendências da semana, tendências comportamentais e espirituais da semana aí. Clareou minha câmera. Levítico 16 vai falar o seguinte: Deus falou a Moisés depois do falecimento dos dois filhos de Aarão, quando eles se aproximaram diante de Deus e morreram. Então, vamos relembrar isso aqui para a gente conseguir fazer um desenho das nossas tendências semanais. Algumas porções anteriores eu trouxe esse conteúdo. Os filhos de Aarão entraram no Santo dos Santos com um fogo estranho, certo? E morreram. Correto. Bem na inauguração do templo. Então, Deus está dizendo aqui, como se fosse uma devolutiva. Ó, não faz isso. Então ele disse: Deus disse a Moisés: Fale a seu irmão Aarão para que ele não entre com frequência no santo, no espaço além da cortina divisória, à frente da tampa da arca, para que ele não morra. Por que que ele vai morrer? Pois através da nuvem serei visto sobre a tampa da arca. Ou seja, Deus aparecia ali e ele mesmo dizia que não podia ninguém ver ele, porque senão ia morrer. Aharon entrará com isso no santo. E aí ele começa a explicar como que Aharon precisa entrar no santo. Um novilho para uma oferenda de pecado e um carneiro para uma oferenda queimada. Ele deve vestir uma túnica feita de linho sagrado, ter calças de linho em seu corpo. Ele deve cingir-se com uma faixa de linho e amarrar um turbante de linho. Essas vestes sagradas e essas são vestes sagradas e antes de vesti-la, ele deve mergulhar na água. Ele deve trazer da comunidade um dos filhos de Israel 2 cabritos como oferenda de pecado e um carneiro como uma oferenda queimada. Aharon apresentará seu próprio touro como oferenda de pecado, espiando por si e por sua família. Ele pegará 2 cabritos e os posicionará diante de Deus à entrada da tenda da reunião. Aharon colocará 2 sortes sobre os 2 cabritos, uma sorte para Deus e a outra para Azazel. Aharon apresentará o cabrito cuja sorte é para Deus, de modo que este seja preparado por ele como uma oferenda de pecado. O cabrito cuja sorte é para Azazel permanecerá vivo diante de Deus, de modo que poderá proceder expiação através dele e enviá-lo a Azazel no deserto. Aharon apresentará seu próprio touro de oferenda de pecado e ele fará expiação por si e por sua casa. Ele abaterá seu touro como uma oferenda de pecado, ele tornará um incensário cheio de carvão em brasas e de sobre o altar que fica na frente de Deus, junto com um punhado duplo de incenso bem fino, e trará para além da cortina divisória. Ele colocará o incenso sobre o fogo diante de Deus, de modo que a fumaça do incenso cubra a tampa da arca sobre o testemunho. Lembra que os filhos dele morreram porque eles levaram fogo estranho para dentro, e esse fogo estranho muito provavelmente não fez a fumaça que precisava ser feito, não cobriu a tampa da arca sobre o testemunho, e assim eles morreram. E aqui ele está dizendo: fumaça do incenso cubra a tampa da arca sobre o testemunho, e assim ele não morrerá. Ele pegará a parte do sangue do touro e do aspergirá com seu dedo indicador acima da tampa da arca leste, na direção da tampa da arca. Ele aspergirá 7 vezes o sangue que está em seu dedo. Ele abaterá o cabrito da oferenda do pecado do povo e trará seu sangue para além da cortina divisória. Ele fará com este sangue o mesmo que fez com o sangue do touro, aspergindo acima da tampa da arca e na direção da tampa da arca. Ele fará expiação sobre o santo das impurezas dos filhos de Israel, assim como por todos os seus delitos intencionais e não intencionais. Ele fará o mesmo pela tenda da reunião, que permanece com eles enquanto impuros. Ninguém mais estará na tenda da reunião a partir do momento em que ele entrar no santo para fazer expiação até que saia de lá. Ele fará expiação por si, por sua família e por toda a congregação de Israel. Ele então sairá para o altar que está diante de Deus e fará expiação sobre ele. Ele pegará o sangue do touro, o sangue do cabrito e colocará nas protuberâncias em volta do altar. Ele aspergirá o sangue sobre o altar 7 vezes com seu dedo, através disso ele purificará e o santificará de qualquer impureza.
por parte dos filhos de Israel. Quando ele terminar de fazer a expiação dos santos santos, na tenda da reunião sobre o altar de touro, ele aproximará o cabrito vivo. Aqui que eu estou acelerando, porque é essa parte que eu quero. Aharon pressionará ambas as mãos sobre a cabeça do bicho, do cabrito vivo, e confessará todos os pecados dos filhos de Israel sobre ele, todos os seus pecados intencionais e não intencionais, ele os colocará sobre a cabeça do cabrito e o enviará para o deserto com um homem designado. O cabrito carregará sobre si todos os pecados deles para uma área desolada, e ele o enviará para o deserto. Harão entrará na tenda da reunião, ele vai se lavar, e o homem que levou o cabrito para Azazel também vai voltar e vai se lavar. E para mim isso aqui foi suficiente para a gente poder. Eu continuei lendo e depois ele vai falar sobre não tenha relações sexuais com a sua mãe, com a sua madrasta, com a sua tia, com a sua irmã, com a sua não sei o quê. Ele vai falar um montão de coisas sobre relações impróprias e que trazem muitos danos. Vai falar sobre sangue, ele vai falar sobre uma série de coisas ruins que não se deve fazer. Mas o que me chama a atenção aqui, e para mim isso aqui foi muito claro em relação ao que a gente precisa fazer durante a semana, a palavra Azazel. Eu já tinha conversado com um amigo meu judeu, e ele tinha me dado muitas referências sobre Azazel, inclusive no livro de Enoque. Mas eu não vou trazer sobre essas referências de Azazel como um ser, mas Azazel como um lugar. Então eu pesquisei muito sobre esse termo e ele está falando aqui. As traduções de Azazel é área desolada, que o cabrito carregará sobre si todos os pecados deles para uma área desolada, que é Azazel. O significado de Azazel, eu vou botar aqui para vocês para ler, porque eu não sei de cor. Mas é esse lugar para onde vai aquilo que não pertence. Mas na tradução da letra, da palavra em hebraico, Azazel, as letrinhas divididas, né, no hebraico, bem pequenininha, e o seu significado. Então, as, forte, duro, azal, ir embora, desaparecer. Outras combinações possíveis. As, forte, el, duro, Deus, então força poderosa, nem sempre positiva. Azazel pode ser um lugar desértico, rochoso e isolado, conforme já está escrito aqui também. Destino de afastamento do erro. Azazel pode representar o caos, a desordem, o que está fora do alinhamento. Tem em alguns lugares falam sobre Azazel sendo o lugar rochoso. Acho que de repente nessa pesquisa também tem. É, lugar rochoso e aonde tem um penhasco, né? Para poder, ou seja, colocar para lá. E aí eu refleti muito sobre isso, porque eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou falar para vocês sobre Azazel nos termos de Enoque? E eu teria que dar uma volta gigantesca para conseguir chegar em uma estabilidade. Então é muito mais fácil a gente olhar para a porção que nos cabe na semana e entender o que Deus quer da gente aqui. Azazel sendo esse lugar rochoso, de penhasco, de caos, de desordem, de iniquidade, com tudo que tu puder imaginar de coisas ruins, coloca nesse nome, mas coloca nesse nome como um lugar. Então, Deus está falando claramente para Moisés, para falar para Arão e para a comunidade, como é que vocês vão se aproximar de mim? Tá falando ali, ó, Santo do Santo é o lugar onde eu apareço. Eu apareço aqui. Não tem como você trazer um fogo estranho, porque o fogo estranho, ele não vai fazer a fumaça que precisa ser feito. Logo, vocês vão me ver e vocês vão morrer, inevitável. Não tem como me ver e não morrer. Então, vocês têm que colocar um fogo certo, a fumaça certa, a fumaça adequada, que foi a fumaça que eu ordenei. Tem um motivo, um significado para isso. Também não se aparece o tempo inteiro nesse lugar de maior presença. Precisa de um rito. Ele está falando sobre Yom Kippur aqui. Mas eu fixo a nossa tendência como aproximar-se de Deus. Como que a gente se aproxima mais de Deus? Principalmente nessa tendência da semana. É como a representação do bode e a cabeça me ficou muito marcada. Mas a gente pode usar tantos experimentos que vocês, como pessoas pensantes,
que são todas as que estão aqui comigo são pessoas estudiosas, inteligentes, seres pensantes, e que não vão atrás de qualquer coisa, estudam, pesquisam. Então, isso é bom e traz uma comunhão maior com o que eu quero dizer. Então, com certeza, vocês já ouviram falar sobre a água e os experimentos da água, que você coloca as frasezinhas na água, você fala com a água e bota a água congelar e ela fica cristalizada de maneiras diferentes. São experimentos. Coloca ódio na água e bota congelar a água e a água fica de um jeito. Coloca amor na água, escrito amor, coloca congelar a água fica diferente. Busca essa analogia quando o Aaron tinha que botar a mão na cabeça do bode e declarar ali os pecados. Pecamos, traímos, roubamos, falamos mal, intencionalmente e sem intenção, adulteramos, fofocamos, ó, tá, blá, 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 falando tudo ali na cabeça do bode, ou no nosso experimento mais atual, na água, blá, 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 fala tudo ali e congela na água. No caso ali, Deus está dizendo, pega toda essa coisa ruim que você tem aí dentro e envia para Azazel, e leva para longe desse lugar. Remove de dentro de você essas coisas. Confessa é a mesma coisa que reconheça que dentro de você existe isso. Para que a gente possa confessar, a gente tem que entender que aquilo está dentro. A gente tem que chegar na virada e perceber. Nossa, verdadeiramente eu sou assim. Talvez sentir vergonha. Dizer, tu nem sabe, eu fiz isso e fiz aquilo. Eu cheguei na conclusão de que aquilo não é bom, então me envergonhei. Cheguei num lugar de estranheza, mesmo que antes parecia ser comum ou fácil para mim fazer aquela ação, aquele comentário, qualquer coisa do tipo. Então Deus está dizendo: olha, vocês querem se aproximar de mim, não faça isso no caos. Pegue o caos, o desalinhamento que existe dentro de você e remove isso de dentro de você. Não é para a gente brigar com isso. Porque brigar, aí entra um ambiente terapêutico, brigar com as nossas questões internas nunca resolve, porque a gente não consegue sair da luta com elas. Aqui ele está propondo alinhamento. Se alinhe mais comigo do que com esse lugar caótico e desértico chamado Azazel. Alinha o que é daqui, o que é de lá é de lá. O que é purificado é daqui, ritualístico é daqui, mas a gente pode ter tanto significado nessas coisas todas que eu li para vocês em relação a essa ritualística do toma banho, troca as vestes, até esse significado do incenso e da fumaça. Para mim me fez sentido agora quando li, lembrando dos meninos que morreram lá porque levaram fogo estranho. E eu ficava pensando que fogo estranho que é porque não fazia a função que precisava ser feito. Também tem a numerologia que tem aqui, falando de respingar o sangue 7 vezes, as vidas que estão no sangue que não podem ser comidas, é muito legal. E depois disso ele vai falar sobre todas as coisas que não pode. As referências que a gente tem na Nova Aliança fala muito também sobre é, as referências que foram colocadas para a gente estudar em paralelo. Tem várias e eu não coloquei todas no grupo. E todas elas falam sobre esse alinhamento, até mesmo aqui na Haftará, nos profetas, que é Ezequiel, ele vai falar sobre as coisas que a gente não deve fazer. E ali ele está fazendo um julgamento de o quanto que o povo estava lascado. Deixa, é longo para mim ler para vocês. Mas é em Ezequiel. Depois eu posso. É bem longo, deixa eu ver se eu acho uma palavrinha aqui. Aqui. Eis que Ezequiel,
22:6. Eis que os príncipes de Israel, cada um, de acordo com seu poder, estiveram em ti para derramarem sangue. Pai e mãe são tratados com desprezo, em teu meio o estranho é oprimido, em ti são injustos os órfãos e a viúva. Tu desprezaste minhas coisas sagradas, profanaste meu Shabat. Em ti tem havido caluniadores para derramarem sangue, e homens têm comido sobre montes. Eles cometeram depravações no teu meio. Em ti eles revelaram a nudez do teu pai. Em ti eles humilharam mulheres impurezas por sua menstruação. E cada um cometeu uma abominação com a mulher de seu próximo. Cada um impurificou sua nora com depravação e cada um e assim segue. Então ele está falando de coisas que linka com o começo daquilo que a gente tem que colocar na cabeça do bode e deixar aquilo ir para longe. Deixar aquilo ir para longe não significa brigar com aquilo, significa alinhar aquilo que é causa em mim, aquilo que é sem vergonha em mim, no caso aqui de depravação sexual, aquilo que é safado sem vergonha em mim, existe, ninguém é santo e não adianta dizer que é santo. Existe sem vergonha isso dentro da nossa cabeça. E essa parte tem que ficar para longe. A gente estimula o nosso cérebro a pensar outras coisas. Vai ler um livro que fale sobre outra coisa. Se está muito estimulado nessa área, a gente tem que fazer esse governo. Olha, isso aqui não pertence a esse lugar. Agora é isso aqui. É diferente de eu vou fazer uma analogia bem idiota, mas podia ser isso também. A gente pode ser personagens em cada lugar. Se eu vou ir numa festa em que tem que dançar mais e mexer os meus quadris mais, eu vou mexer o meu quadril mais ali. Mas depois, quando eu vou num outro lugar, eu não posso fazer a mesma coisa, não vou rebolar dentro da igreja. Isso significa que dentro da igreja tem um alinhamento, indica para a gente estar em silêncio, tá? Ouve, louva, fica quietinho, conversa assim, e aí tudo bem, mas mais do que isso, muito, muito mais do que isso, não. Ou seja, nesse lugar cabe esse comportamento. Na festa cabe esse comportamento. E a gente saber discernir esse lugar. Isso aqui que Deus está dizendo. Aqui no Santo dos Santos é assim. Não adianta você querer fazer diferente, vai morrer. Aqui é isso aqui. Então, tudo que for caos, desordem, é aqui. Deserto. A gente pode aprofundar nisso aqui também. Tudo que for caos, desordem, bagunça, sujeira, imoralidade sexual é igual a esse lugar, Azazel, rochoso, árido, desértico, escassez financeira, problemas financeiros, sequidão nos relacionamentos, desértico, árido, Azazel. Isso é esse lugar aonde as impurezas são top. Então a gente tem que analisar. Opa, peraí, se eu tô no deserto, tem algo de errado, ou tem algo em mim que ainda não floresceu para mim poder sair desse lugar, ou eu tô no lugar adequado para aquilo que eu tô vivendo. Pontos de interrogação. Então é isso. A porção da semana fala sobre esse alinhamento. Aqui no Instagram eu desligo, continuo aqui no Zoom, para a gente continuar trocando uma ideia com as mulheres que estão aqui e que estudaram a porção da semana. Se você quiser acessar esse grupo, é gratuito, é de mulheres, e você será bem-vinda com as suas ideias, trocando ideia conosco também em relação à palavra. Beijo para vocês e até segunda-feira que vem. Olhar para esse deserto como quantas vezes a gente já teve nesse lugar e pensou, meu Deus, o que que é? Deserto financeiro, também falando. Alguém quer comentar alguma coisa? Leram, tiveram outros insights? O Antônio, nosso amigo judeu, me falou que Azazel era quem estava tratando com Jesus no deserto. Não era Rassatã, era Azazel. E aí, só que ele foi aprisionado. E aí, então, ele me trouxe várias ideias, assim, eu pensei, uau, só que também tem a ver com esse aprisionamento de Azazel no deserto, tem a ver com, isso eu tô falando do ser agora, né? Tem a ver com o livro de Enoque.
Aí teria que explicar que dá para ler o livro de Enoque, etc e tal. Quero ouvir vocês. Alguém tem alguma coisa para comentar? Entenderam? Acharam legal? Fez sentido? Senão eu sigo pensando. Então, beleza, eu pensei também bastante nessa semana, nesse final de semana, sobre essa palavra, Azazel, e o que Deus queria falar conosco. E a única palavra que foi falando o tempo inteiro na minha cabeça é alinhamento. Se alinha com aquilo que é para ser em cada momento, obviamente. Conexão com Deus é uma coisa, e, e para isso temos que estar alinhados. Esse tudo que ele diz aqui, envia para Azazel, coloca no lugar desértico, que as coisas vão andar. Esse foi o recado de Deus para nós e para mim. Então podemos orar sobre isso. Respirem profundamente, solta um som na respiração. Ah. Hum. Feche os olhos. Eu vou ler o salmo para vocês primeiro. Ah, sente o corpo nessa respiração. Salmo 26, salmo da semana. Declara-me, Senhor, inocente. Declara-me inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Põe-me à prova, Senhor, e examina. Investiga meu coração e minha mente, pois estou sempre consciente do teu amor e tenho vivido de acordo com a tua verdade. Não passo tempo com mentirosos, nem ando com hipócritas. Detesto as reuniões dos que praticam mal e não me associo ao perverso. Lavo as mãos para declarar minha inocência. Venho ao teu altar, ó Senhor, para entoar um cântico de gratidão e anunciar todas as tuas maravilhas. Amo o teu santuário, Senhor, o lugar onde habita a tua presença gloriosa. Não permita que eu tenha o destino dos pecadores. Não me condenes junto com os assassinos. Eles têm as mãos sujas de tramas perversas e vivem a aceitar subornos. Eu, porém, vivo com integridade, resgata-me e tem misericórdia de mim. Agora estou em solo firme e louvarei o Senhor no meio do povo. Nós declaramos esse salmo, Pai, como se fosse o próprio rei Davi declarando. E te pedimos, da mesma forma como o rei Davi pediu, não permitas que nós tenhamos o mesmo destino dos pecadores. Em outro salmo, o Senhor diz: esquadrinha meu coração e veja se há algum caminho mau, que nós possamos não temer essa semana de alinhamento, mas que possamos ter certeza que o Senhor está movendo de nós tudo aquilo que não pertence a esse lugar sagrado, assim como Davi amava o lugar onde habita a tua presença gloriosa. Que nós possamos também, Pai, não querer nos afastar desse lugar de presença gloriosa. Não querer viver para longe, olhar para essa situação de afastamento, de lugar desértico, rochoso, com penhasco, onde para lá vão iniquidades, vão caos, vão desordem, e não querer estar lá, e querer permanecer à espera na porta da tua tenda, permanecer em comunhão contigo, no pequeno detalhe, no rito comum, num agradecimento do dia, na gratidão, Senhor, porque o Senhor devolve a nossa alma ao corpo com misericórdia, na gratidão por saber que o Senhor nos conduz a todos os lugares, o Senhor que move todas as coisas dentro do nosso coração. E nós, com sinceridade, te agradecemos, por mais difícil que sejam as coisas e os movimentos que precisamos fazer e que muitas vezes não damos conta sozinha. Nós, mesmo assim, te agradecemos e nos alegramos com a nossa parte, com a nossa porção.
mesmo que, como diz Abacuque, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja mantimento, todavia me alegrarei. Ainda que o Senhor não tivesse nos removido do Egito, isso seria suficiente. Ainda que o Senhor não tivesse feito todas as obras que o Senhor fez, ainda seria suficiente. Ainda que o Senhor não tivesse nos dado seu filho Messias para nos salvar, ainda seria suficiente. A tua palavra nos basta, o teu amor nos basta, o teu lugar de presença nos basta, a certeza de quem tu és nos basta. Nessa manhã nós queremos em unicidade te agradecer, agradecer pelos nossos filhos que estão seguros. Onde quer que eles estão seguros, sejam embaixo das nossas asas ou trabalhando, crescidos, grandes, fora de casa. Estão seguros porque estão debaixo das tuas asas e nós cremos, todas aquelas que ainda não creem com profundidade, Senhor, abre o entendimento de que não há nada além de ti e que o Senhor é que faz todas as coisas, inclusive o lugar deserto, para que as coisas em nós que são alinhadas com esse lugar sejam levadas para lá. Que nós possamos confessar, assim como Aharon confessou, segurando a cabeça do bode, que nós possamos olhar no nosso secreto para nós mesmos, para um amigo, para uma amiga, para um terapeuta, para uma terapeuta, para alguém que de confiança, ou para nós mesmos, para o Senhor, e confessar as coisas que nós cremos que são pertencentes a Azazel, que nós podemos nos alinhar e que possamos ter comportamentos de alinhamento essa semana, Pai. Comportamentos que vão nos trazer frutos e benefícios logo aqui na frente, comportamentos que falam sobre honrar o Senhor e tudo aquilo que o Senhor já nos deu nesse tempo de leitura da tua Torá, nesse tempo de alinhamento com a tua palavra, nesse tempo de sabedoria em relação aos teus tempos, aos teus movimentos. Que nós sejamos abençoados essa semana com paz. Que nós sejamos abençoados essa semana com alegria, com frequências elevadas, com comunhão, com unidade. Que o nosso ecossistema de orações de jardim de fé seja elevado a lugares superiores. E que nós possamos, ao nos deitarmos, lembrarmos da tua presença e nos unirmos a ti em unidade, que em sonho nós possamos ter mais comunhão contigo, que em sonho nós possamos ver o teu trono, sentir ainda mais a tua presença e ter revelações, que possamos ter revelações únicas, cada uma com a sua história, com a sua necessidade. Revela para cada um de nós, Pai, aquilo que cada uma quer e busca uma orientação, um alinhamento, uma palavra que dá uma direção, que nós possamos vivenciar e sentir essa semana. É tudo isso que eu te peço, em nome de Yeshua, nosso Messias, teu Filho. Amém. Que assim seja. Muito bem, possamos nos alinhar. Eu fiquei muito pensativa em relação ao que é o meu alinhamento. Não cheguei a conclusão nenhuma. Praticamente entrei em crise de identidade. Meu Deus, como é que eu vou me alinhar? Hã? Eu queria falar um pouquinho, mas eu não sei se aqui tá muito barulho, tá atrapalhando vocês? Não tá atrapalhando, não. Ok. Aí eu tô na academia. É impressionante as leituras, os tempos e o que vem acontecendo. Eu imagino na vida de todas, na minha vida também. Ontem, no momento de leitura bíblica que eu faço com o Paulo, agora, com meu esposo, nós fomos de Êxodo, Levítico, em um pedaço da leitura, e aí também voltamos em Gênesis, nessa passagem. E era uma passagem que remeteu, falava sobre essas ordens, né? Que existe para um sacerdote, era a parte que a gente estava lendo, e volta, como você falou agora, na expiação de pecados, e aí a gente voltou no Espírito Santo, que é ele que conduz exatamente como você falou, o Cordeiro Perfeito,
ali, ou você citou do livro de Enoque, que tem os Watchers, mas enfim, ah, que leva o Jesus para o deserto, para essa área, antes dele começar o ministério, né? E eu falando com o Paulo da importância que nós fizemos esse caminho ano passado, nós mulheres do Jardim de Oração, agora Jardim da Fé, fizemos esse caminho o ano passado inteiro. E teve uma parte, sim, de confissão de pecados, e muitas de nós ali nos expondo bastante, botando muita coisa para fora para poder soltar. E realmente funciona, solta. Quando você consegue ah, ter essa lucidez que você acabou de falar, Sheila, de novo, de se olhar nesse espelho, de você ver que o seu caos, o seu pecado te afasta do Altíssimo e você consegue encarar isso, já é a primeira step. Já é, né? E aí você depois conseguir colocar isso num local e falar, não, existe uma ordem e tá agora, existe um governo que eu tenho que seguir para chegar no Santos dos Santos. Isso é muito interessante. Eu estava falando sobre isso ontem. A gente acabou o estudo falando sobre confissão de pecados, falando sobre a importância disso ontem. E aí você vai e fala de novo dessa porção. Eu não tinha pegado a porção exata para poder debater, mas estava alinhada já com a porção, as partes, porque falava de várias coisas, vários rituais dos santos antes de chegar. E uma das passagens foi também a dos filhos de Arão, que ali foi, né, fulminados, como também os israelitas que chegavam perto do Monte Sinai, pelaquela frequência ser tão pura, e mesmo eles tiverem lavados as vestes, eles não podiam chegar tão perto. Que a frequência pura de Deus, a gente não consegue ainda chegar perto, nesse sentido, né? Eu achei muito interessante. Achei que cada vez mais todas as ministrações que você traz, e assim o Jardel traz também, e antes a Carol, nos conduz para isso. E somos mulheres, como você acabou de falar, que tem essa vontade de ir se aprofundando. Isso é, antes, só insatisfação e orgulho? Eu não creio. Não creio. Eu acho que essa sede faz parte da essência que nós somos, porque nós somos criadas desse jeito. E essa busca não é uma busca por soberba. Pelo menos eu não vejo assim, de você ter, ou pelo menos ter curiosidade de ir no livro de Enoque, ou saber palavras em hebraico ou aramaico, ou saber que essas palavras também são numéricas. Eu acho que isso faz parte da caminhada de cada um, né? Aqui. E dá essa reflexão mais profunda, porque todas aqui, ou a maioria, gostam dessa área também interna de psicologia, porque senão, tanto corporal como do subconsciente, porque senão não estaria nesse grupo. Então, são pessoas também que buscam um olhar mais profundo. Desde quando? Desde sempre. Porque a essência é essa. Eu amei essa passagem, mas eu estava falando um pouco sobre isso com meu esposo ontem, sobre a importância da confissão do pecado, não por ter uma parte de exposição, não é isso que a outra pessoa tem que ser, mas para a pessoa se reconhecer quem a pessoa realmente é. Eu acho que isso é muito importante. Muito bom, gratidão. E me respondeu também uma questão aqui, que agora eu acho que fecha até com a pergunta da Maria Amélia, com a frase. Fiquei pensando nisso, o que é alinhar mais. E no Salmo da semana fala sobre Davi dizendo, declara-me inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Essa busca que a gente vive, esse anseio interno, é por integridade. E o que seria uma coisa íntegra? Seria uma coisa mais alinhada. Então, se a gente descobre que a palavra foi escrita em hebraico, para mim é nada mais íntegro do que eu aprender hebraico, porque foi escrita em hebraico. Tem que aprender diretamente dali. Eu posso ter a facilidade da tradução, sim, porque já foi traduzido, mas se eu puder me aprofundar, tal qual como físico, e essa palavra significa o quê? Eu vou fazer, porque para mim é íntegro, não vou. é, Ah, legal, foi escrito em hebraico, mas vou continuar aqui com a minha King James. Não, com a minha tradução, nova tradução transformadora. Eu leio nela, gosto muito,
Mas quando eu quero entender mais, eu vou no original. Sempre vou fazer isso, porque é exatamente isso aí que Deus diz na semana. Eu vou tirar o que não é e vou mandar para Zazel. Eu vou botar essa tradução lá na Zazel e vou ficar cá, bater a minha cabeça para mim poder aprender o que é no contexto que foi escrito. Porque é curiosidade, é necessidade de integridade. Então, tem a ver com isso. Todas nós temos essa chaminha interna, assim, buscar o que é íntegro, o que é certo, o que é verdadeiro, o que é correto, ir atrás disso. E em nós precisa ser a mesma coisa. Se tem alguma coisa desalinhada em nós, manda para Zazel. Deixa esse caos no lugar do caos. A gente precisa ocupar ele. Agora, fecha essa aba e abre outra aba. Fecha essa janela no cabeça e abre outra janela. Caos. A gente precisa dele. Só que é em outro lugar. Quando a gente está muito rígido, inflexível, corporalmente falando, na psicologia corporal, a gente precisa de um pouquinho de malemolência. E é onde a gente encontra nesse lugar. Flexibilização e etc e tal. Com o intuito de flexibilizar coraças musculares, a gente precisa dele. Então, deixa ele ali e se alinha com o que precisa ser se alinhado. É o que eu disse, não briga, não tenta matar. Não foi morto o bicho, foi levado para o deserto, para Azazel, para esse lugar. Não é brigar com as nossas questões, é simplesmente colocá-las no lugar adequado. Certo, minha gente? Nós estamos quase terminando o livro do Portões do Agradecimento. Se vocês quiserem depois, 8h30, estarei aqui. Beijo.